ninguém que eu conheço sabe sobre isso também, igual a mim, só poucos amigos que eu mesmo falei. Então eu quis dar um pouco de, sei lá, poder espalhar por aí sobre o que é isso. Eu me sentia mal, eu achava que eu tinha algum problema, que eu era a única. Anormal, estranha, não tinha nem lá nem cá. Sexo não, sexo é tudo, como é que você pode ver sem sexo? Eu, tipo, vivendo, sabe? Eu via minhas amigas no colégio namorando, ficando, etc. E eu não tinha vontade nenhuma. Muitas pessoas falam assexuado. Ah, você é assexuado. Não é assexuado, é assexual. A sexualidade não é celibato, não é fruto de distúrbios, não é hormonal, é uma orientação sexual válida, como qualquer outra. Minha adolescência toda, vida adulta, eu sempre fui bem devagar pra paquera, essas coisas, não sabia como fazer. O cara chegava em mim, eu também não sabia como agir, aquela coisa assim estranha. Tive uns relacionamentos, algumas relações, não foram pra frente exatamente porque eu não me sentia bem fazendo. Aí que eu comecei a pensar nisso, eu tinha visto em algum lugar, não sei se foi jornal, televisão, internet, algum lugar que eu vi, falando de assexuais, grupos de assexuais, eu resolvi procurar e entrei. Aí eu caí nesse grupo do WhatsApp e aí vendo os outros casos eu comecei a me identificar. Primeiro eu percebi que eu não era hétero quando eu era bem pequena mesmo. Porque minha mãe me mostrava, esse cara é bonito. E eu tipo, não acho. Eu nunca achava ninguém bonito, eu nunca achava. As meninas ficavam loucas pelo, sei lá, Hanson, Backstreet Boys. Eu não via graça naquilo. Aí eu me perguntei com muito tempo se eu era lésbica, mas também não. Aí muitos anos depois, quando eu já estava na universidade, mexendo no Tumblr, eu descobri esse termo assexual, eu comecei a ler e comecei a me perguntar, isso parece com o que eu sou, eu acho que eu sou isso daí. Eu sempre meio que me senti diferente, assim, porque eu nunca... Todo mundo sempre falava que tem muita vontade de transar e tal, fazer sexo, e eu nunca senti isso, assim. Eu até senti vontade, assim, de ficar com outras pessoas, eu já gostei de outras pessoas, mas nunca de chegar naquela parte final que as pessoas consideram mais importante. Pra mim, eu não sinto isso. Eu já sabia que eu era sexual há muito tempo, porque eu nunca gostei de sexo, nunca. Mas eu me forçava, porque eu achava que tinha que ser assim, que era o normal, que era o natural e que eu tinha que gostar. Até que eu cheguei num limite e eu simplesmente não consegui. Eu comecei a me achar um alien, um ET, e eu fui procurar na internet. E aí foi a primeira vez que eu ouvi esse termo. Eu não conhecia, né, o termo, não sabia o que eu era. Então eu achava que eu tinha um problema. Então, para os outros não dizerem que eu era assim meio que doente, para eu não mostrar para os outros que eu era diferente, aí eu namorava. Mas na verdade eu não gostava, não. Nunca gostei de ter uma pessoa assim. Eu gosto de ter amigos, mas ficar, beijar, essas coisas eu não gosto, não. Os meus entrevistados têm de 15 a 59 anos. Então, por exemplo, essa pessoa de 15, que já nasceu na era das tecnologias, e não podemos esquecer que a sexualidade é um conceito que foi criado na internet, a casa, né, o habitat da sexualidade é na internet. Então, aqueles que já nasceram nessa era e que têm o acesso e o domínio das tecnologias, chegaram muito mais cedo. O que eu sentia desde a adolescência, quando eu descobri isso, eu já tinha 38 anos. Levou uma vida para eu descobrir o que era. Eu percebi que tinha nome, que era a sexualidade. Eu já contei pra minha mãe que eu sou assexual várias vezes, mas a minha mãe não ouve o que eu falo. Então, ontem mesmo eu peguei e disse que eu tava vindo pra cá fazer esse documentário. Ela, ué, mas você não tá saindo com um rapaz? E daí? Na cabeça dela, depois que ela falou isso, que ela pensa que você tem uma relação sexual com ele? Sei lá, eu acho
achei que ela... Eu acho que ela acha que eu tô curada, coisa do tipo, sei lá. Que a fase passou. Eu já tentei tocar nesse assunto um pouco com a minha mãe. Só que ela falou que, tipo, não, você tem baixa autoestima, vamos fazer uma cirurgia pra você, vamos perder peso, vamos entrar na academia. Eu, mãe, não é isso, eu me amo, eu adoro meu corpo, eu tô fazendo isso porque eu estou me respeitando, porque é a minha autoestima aumentando, por isso que eu tô parando de fazer sexo. E ela, não, mas não pode ser algo natural, como é que você vai ficar com seu namorado precisa de sexo? Eu, mãe, eu converso isso com ele, e ele aceitou. Se ele aceitou, isso é algo entre mim e ele. Tenho 5 irmãos, são todos casados, sou a única solteira. Eu tenho uma impressão clara que todo mundo acha que eu sou lésbica na família, porque eu nunca apresentei ninguém, etc, né? Nunca falo de relacionamento, não falo, não sei porque eles devem achar isso. Eu deixo acharem, não devo isso a eles, mas... Eu tenho esse certo receio de falar. Eu acho que, de repente, eles me aceitariam melhor se eu fosse lésbica do que eu falasse que sou sexual. Por que você acha que eles aceitariam mais? Porque é mais comum. Eu fui educado assim, né, de que homem pra ser homem tem que fazer sexo, né, pra ser homem com H maiúsculo, né. Então, a partir do momento também que eu percebi que a questão da autoafirmação não é necessária para me sentir homem, eu não tenho essa necessidade não há necessidade de se sentir para provar que é homem, para ser feliz ou para ficar bem consigo mesmo. Eu também já mais ainda me despreocupei com o sexo. Quando eu contei pro meu namorado atual que eu era sexual, foi mais ou menos assim. Eu cheguei pra ele e perguntei, amor, você sabe que tem pessoas que não gostam de purê de batata e tem pessoas que gostam de purê de batata. Só que, tipo, eu sou do tipo de pessoa que eu experimento purê de batata pra ver se eu ainda não gosto. E eu fiz isso várias vezes. Cheguei à conclusão que eu não gosto de purê de batata. Agora você troca purê de batata por sexo. E aí ele ficou me olhando, tipo... Sabe? O que tá acontecendo? Aí eu fiquei, então, amor, eu não gosto de sexo. Eu nunca mais vou fazer sexo. Eu tenho algumas barreiras, mas eu tenho limites e eu só vou chegar nesses limites, eu não vou passar. E aí ele falou, tá bom, tá certo. Não é muito interessante pra maioria das pessoas. Estão descobrindo agora que existe outra coisa além de hétero. Asexual é tipo um alien pra maioria das pessoas. É um tema muito fora desse mundo. Ainda mais com o momento de revolução sexual que a gente está vivendo, né? Que sexo deixou de ser uma coisa tão mal vista. Eu acho que eles provavelmente pensariam que a nossa orientação é um passo atrás ou coisa do tipo. Eu acho que a sociedade não liga muito. Nós somos muito invisíveis ainda, muito. Eu tenho amigos ainda que eu converso com eles, que eles sabem que eu sou sexual e que eles cometem, como a gente fala, acefobia, de assexual. Eles cometem acefobia sem saber, porque eles não sabem, é falta de ignorância, falta de informação. Não é só informação que a sociedade precisa, a sociedade precisa de aceitação das diferenças. Porque mesmo que você, sei lá, apareça em todos os programas de TV sobre o que é a sexualidade, eu não acho que vai ser uma aceitação muito rápida. Eu ainda acho que vai ser olhado como estranhamento, porque as pessoas não querem entender o coleguinha. A sociedade é muito sexualizada, né? Em qualquer lugar, comercial, na televisão, banca de revista, você vê gente pelada por todo que é lado. E é uma coisa que me incomoda isso, porque você tá às vezes começa a conversar com alguém ou no Facebook, ou no WhatsApp, ou sei lá, em qualquer lugar, sempre vai para esse caminho do sexo, e é desagradável pra gente. Assim. Às vezes a gente não sabe nem como de repente cortar o papo e dizer, não vou falar sobre isso porque eu sou sexual. A pessoa não vai entender, vai ser tão de sacanagem com ela, sei lá. É difícil, é bem difícil.
A nossa sociedade é uma sociedade sexo-normativa e hipersexualizada. Então, a pessoa se apresentar como assexual fica bem complicado assim. Como a sociedade reage ao assexual. Ela reage com uma anormalidade. No caso, já ouvi muitas pessoas dizerem assim, eu virei assexual. Eu acho que isso não existe, a pessoa já nasce sendo. Isso não existe. É uma coisa que já vem de você, já nasce com você. Você pode se descobrir, mas você virar é muito difícil. Isso não existe, eu nunca vi ninguém virar. Ou você era e não sabia, isso é diferente. Percebo que os homens, né, não sei como é que é as coisas das mulheres, né, mas os homens, né, eles fazem sexo mais para se sentir homens, né? Como seria uma educação sexual inclusiva para os assexuais? E aí eles me deram diversas pistas. Por exemplo, olha, tem que parar de dizer que sexo é prioridade na vida, porque é assim que eles sentiam. Já que está falando, olha, todo mundo vai iniciar sexualmente, então e eu? Eu fui viajar com os meus amigos e só tinha uma cama de casal e 2 camas de solteiro. E tava um casal, que era eu e meu namorado, e um outro casal. Eu falei, é justo a gente ficar um dia com a cama e vocês outro dia. Aí a minha amiga chegou pra mim e falou, claro que não, vocês vão ficar na cama de casal, porque vocês nem fazem sexo. Aí eu fiquei chocadíssima, porque não é porque eu não faço sexo que eu não gosto de carinho, que eu não gosto de deitar com meu namorado, que eu não gosto de abraçar, beijar. Isso não significa nada. Teve uma experiência bem ruim em relação a isso, sim. Eu tava indo na casa de uns amigos novos, umas pessoas que não eram minhas amigas ainda, mas que, sei lá, eu tava tentando fazer amizade com elas. E tinha um menino dando em cima de mim. E eu disse, olha, eu queria só dizer que, pra ele parar por ali, porque não ia rolar nada, porque eu não me sentia atraída por ele, nem por ninguém. Aí, todo mundo me olhou como alien, ficou perguntando se eu fazia sexo com plantas, se eu gostava de alienígenas. E foi muito bizarro, foi uma experiência muito ruim, eu fiquei bem mal. Ninguém sabe mais de si do que a própria pessoa. Nós não podemos desqualificar uma pessoa, não podemos ter preconceito prévio em querer identificar uma pessoa melhor do que ela mesma se identifica. Eu já vi pessoas na internet falando que mudaram depois, mas pra mim eu sempre fui assim, eu nunca, desde que eu era pequeno, eu nunca senti nada assim. Eu já tentei ver como é que era, eu já até achei que talvez eu fosse só homossexual, eu não tava sabendo, mas eu vi que não era isso, que eu mesmo era assim, eu nunca senti, pra mim foi assim, eu acho que eu já nasci assim. E as pessoas ainda rejeitam, né? De uma forma veemente, muitas vezes. Não só as pessoas da plateia. Eu fui dar uma palestra uma vez na Associação Paulista de Medicina. Então, à medida que eu ia falando, eu vi um olhar de espanto, né? Porque era uma plateia toda de médicos. O médico tem aquela visão muito biológica da sexualidade de um modo geral. Então, ele, né, tende a pensar que o desejo sexual é uma coisa inerente ao corpo. Preconceito sempre tem, porque as pessoas dizem que isso não existe, que eu tô inventando, dizem que eu tô de, como é que se diz, com doce, sabe? Mas é o que falam. E a maioria dos homens, né, quando vem pedir pra ficar comigo, eu digo que eu não quero, eu explico pra eles, porque eu sou a pessoa que explica, eu só não falo só que não quero e acabou, eu explico pra eles. Eles acham que eu tô inventando, falam, nunca ouvi falar disso, isso é mentira, isso não existe, você não quer ficar comigo, você fala logo. Geralmente quem concorda em participar de um documentário desse tipo tem os seus receios. Receios familiares, receios profissionais, receios acadêmicos. Eu tenho os 2 primeiros. A minha família não sabe que eu sou assexual. A minha família imagina que eu sofri um grande trauma por ocasião do falecimento da minha esposa e filha. Engano. Eu sempre fui assim. Profissional. Não existe ambiente mais propício fora o acadêmico, escolar, ao bullying, ao preconceito e à perseguição do que o ambiente profissional. O meu ambiente profissional é majoritariamente, quase que majoritariamente masculino.
Então, se eu me classificasse, revelasse como um assexual no meu emprego, certamente eu seria perseguido. Eu queria muito escolher ser heteronormativa, mas não tem como, eu sou desse jeito, eu tenho que me aceitar, isso é um passo muito grande pra vida de uma pessoa, se aceitar como ela é. E ser assexual é uma coisa que eu tive que aceitar, e não uma coisa que eu escolhi. E eu acho que é assim mesmo, tipo, tá dentro de você, não importa quanto você negue, ou se obrigue a ser quem você não é, no final das contas, quando você for dormir e estiver sozinho lá com o seu travesseiro, você vai se arrepender de tudo que você não foi, porque você não tá sendo quem você é. Eu espero primeiro que eu me aceite mais, porque é difícil se aceitar assim que você é diferente. Existe heteronormatividade, né? E se você desvia disso, você se sente fora do lugar, é estranho. Eu não espero grandes coisas da sociedade, não. Eu espero mais que eu me aceite melhor mesmo. A única forma da gente tentar fazer as pessoas entenderem quer dizer, não tem como entender sem ampliar um pouco a percepção e pensar o seguinte: existe uma grande diversidade sexual, da qual nós conhecemos ainda muito pouco, não conhecemos tudo, e agora estamos conhecendo no arco-íris da diversidade, que é a sexualidade. Fui experimentando para ver se eu gostava de mulher, para ver se eu gostava de homem. Eu fui experimentando. Assim, mulher mesmo assim, eu nunca fiquei não. Mulher assim, cis, mulher como vocês, eu nunca fiquei não. Porque nunca me deu vontade, realmente. Mas já fiquei com mulher trans, que pra mim é a mesma coisa. Que é a mesma coisa. Então, eu fui experimentando e tal e não gostei. Então eu vi realmente que aquilo não é pra mim. Que eu sou a pessoa que realmente eu já me basta, entendeu? Não preciso de outra pessoa pra ser feliz. Eu sou feliz comigo mesmo. É isso. Muita gente fica falando que, não, você só pode fazer sexo com certa idade, ou você tem que ser casto, esse tipo de coisa. Mas ninguém fala pra você que você não precisa fazer sexo porque você não quer. Já tá meio que normatizado que você vai fazer sexo com alguns um dia. Eu já namorei 2 vezes e eu já fiquei com várias pessoas. Então... é isso. Não senti aquele desejo sexual, é? Tipo, eu senti só essa parte que não é. Tipo, beijar, então, pegar e tal, eu senti, mas o final aí não senti nada. Eu queria muito que quando eu era mais nova, eu tivesse visto alguma coisa sobre isso, pra eu não ter que me forçado a certas coisas, pra não ter me forçado a fazer sexo com os meus ex-namorados. A sexualidade é uma orientação sexual, né? Ou para alguns é a ausência de orientação sexual, já que a pessoa não sente atração sexual, não tem um sentimento erótico. Porque é como se a gente não existisse. Ninguém imagina que existe alguém que não gosta de fazer sexo, é impressionante isso. Isso ainda me assusta. Literatura especializada não existe. Documentários especializados em língua portuguesa não existem. Não existem. Gostaria que esse fosse o primeiro e um dos, se não o mais relevante do assunto. Que ele tocasse a bola desse o primeiro chute nessa bola. O termo assexual é um termo guarda-chuva, que existem demissexuais, existem braysexuais, existem várias outras pessoas que, apesar de não sentirem atração sexual, tipo, restrita, de não sentirem em nenhum momento, existem pessoas que também sofrem com essa fobia e que, quando elas se apaixonam, elas sentem vontade de fazer sexo com o parceiro. Existem assexuais que se sentem confortáveis de fazer sexo com o parceiro, mesmo não gostando. Não se deve usar o termo opção sexual, porque parece que a pessoa escolheu ser daquele jeito. E não é assim, a pessoa já nasceu assim. A orientação sexual e a orientação romântica é algo genético. A pessoa já nasce assim e apenas se descobre. Que foi que você ficou lá, você escolheu que você é hétero? Eu acho que é isso que você tem que dizer pra uma pessoa que acha isso. Quando foi que você se descobriu hétero? Hein? Me diz aí. Porque é algo novo. Se eu me revelasse gay, as pessoas talvez aceitassem de uma forma mais natural. Porque, como eu já disse, associações gays existem, coletivos LGBT existem,
Advogados, parlamentares lutando pela causa homossexual já existem. E os assexuais? Ninguém luta pelos nossos direitos, nós não temos organizações, ninguém. Então, ou é um modismo ou uma doença. E não se trata de nenhuma das duas coisas.